eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de matemática para os alunos do 5º ano do Colégio Emaús. Ei, 5º ano! Tudo bem, 5º ano? Deram conta de fazer as atividades que eu deixei por aqui na última videoaula? Eu deixei uma atividade de caderno e outra de livro, né? Vamos iniciar a correção? Uma loja de calçados vendeu 1.800 calçados no mês passado. Neste mês, ela vendeu 10% a mais. Quantos calçados foram vendidos? Eu calculei aqui, olha, 10% de 1.800. 10 vezes 1.800 dividido por 100, 18. O que ela vendeu mês passado, mais o que ela vendeu esse mês, deu 1.980. Uma empresa teve em seu caixa R$ 2.500 e seu lucro é de 15% do valor da caixa. Qual é o seu lucro? 15% de 2.500. 15 vezes 2.500 dividido por 100, 375. Letra C. O atacadista teve lucro de R$ 980 e vai investir 30% em mercadorias. Qual vai ser o valor investido? Deixei aqui o lucro, a porcentagem, calculei 30% de 980 e encontrei 294. Então, qual que é o valor investido? R$ 294. O valor do caminhão no mercado é de 290 mil. E o supermercado comprou 50% mais barato. Qual foi o valor do caminhão? 50%, gente, é metade de qualquer quantidade. Mesmo assim, eu deixei a operação aqui, olha, 50 vezes 290 dividido por 100. Deu 145 mil. Ele comprou o caminhão pela metade do preço. A mercearia tem R$ 500 em caixa e 40% vai para as despesas. Qual o valor das despesas que vai para as despesas? 40% de 500, 40 vezes 500 dividido por 100, deu 200. Aí eu quis fazer mais uma operação. 200 é o valor das despesas. Se ela tinha 500, gastou 200 com as despesas, quanto que sobrou? 300. Até deixei vermelho porque eu não pedi para vocês fazerem, mas eu quis fazer, tá bom? Porque em uma situação problema a gente pode ter várias operações, né? Escreva os decimais abaixo por extenso. Lembrando que tem a parte inteira, nem sempre é uma parte completa, às vezes é uma parte vazia, a gente coloca 0, né? Depois da vírgula, décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos e por aí vai, sucessivamente. 7 décimos, 317 milésimos, 5 inteiros e 69 centésimos, 28 centésimos, 7 inteiros e 38 milésimos e 8 milésimos. Agora, gente, a gente vai iniciar do livro, tá? Tinha um quadro posicional com a parte inteira, com a ordem das unidades, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, e a parte decimal, décimos, centésimos, milésimos e décimos de milésimos. Aqui estava o número, eu só representei aqui, ó, 6 inteiros e 7 décimos. Aqui estava o número aqui, olha, 3.052 inteiros e 9 décimos. Aqui estava aqui, 36 inteiros e 25 centésimos. Aqui, 300 inteiros e 3 centésimos. Passei para aqui também. Agora aqui, 60.503 inteiros e 9 milésimos. E aqui, 62 inteiros e 6.002 décimos de milésimos, ó. Na Europa, o belga Simon Stevin, em 1582, deu passo decisivo rumo à notação atual dos números decimais, ao anotar do seguinte modo, por exemplo, o número 679.567. Aqui na parte, depois da parte inteira, ele colocou 0, depois da parte decimal, 1, centesimal, 2 e milésimos, ele colocou 3. 10 anos depois, veio um suíço lá, ó, Josh Burg, simplificou, tirou esse 1, 2, 3 e colocou uma bolinha aqui, olha, para separar a parte inteira da parte decimal. Mas no mesmo ano veio o italiano e substituiu essa bolinha por um ponto, colocado entre os algarismos dos décimos aqui, ó. Foi assim que nasceu a notação usada até hoje nos países anglo-saxões. Quanto à nossa vírgula, foi um neerlandês, Wilbord, que a inventou no século XVII.
as consequências dessa simplificação da representação foram muito importantes e tiveram grandes influências em vários campos, como, por exemplo, a invenção do sistema métrico. Transformação de frações decimais em números decimais. 5 décimos, uma casa depois da vírgula, 0,5. 3 centésimos, 2 casas depois da vírgula, 0,03. Agora, 12 centésimos. 12 centésimos tem que ter 2 casas depois da vírgula. Então, 12 já fica aqui, olha, décimo centésimo. Coloca um vírgula e um zero para indicar a parte inteira. Escreva entre as frações, marque apenas aquelas que são decimais. Olha, 12 décimos, A, C, D, a G e a H. Certinho aí, gente? Agora eu estava pedindo para transformar a fração em números decimais. 0,7, 3 inteiros e 7 centésimos, 507 milésimos, 7 milésimos, 1 inteiro e 7 décimos, 100 inteiros e 7 décimos. Aqui é o contrário, transformar o número decimal em fração decimal. 9 décimos, 90 centésimos, 89 centésimos, 29 décimos, 9 centésimos, 19, olha aqui, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo. E aqui 199 milésimos e 499 décimos. Aqui, gente, esse quadro eu só deixei para ler aqui o enunciado e para vocês virem que tem um quadro lá. Mas eu retornei a fazer aqui para melhor visualização de vocês. 5 inteiros e 7 décimos. Eu transformei em fração imprópria. 10 vezes 5, 50, com mais 7, 57. Que dava 5,7, número decimal, fração, 57 décimos. 2 inteiros e 4 milésimos. 2004 milésimos. E aqui, olha, dava 2,004. Eu esqueci de fazer essa parte aqui, olha, tá? 2 inteiros, vírgula, 004. 3, 6 inteiros e 7 centésimos. 607 centésimos, né? Então, dá 607 centésimos. A vírgula é aqui, gente. A vírgula não é aqui no 7. A vírgula é depois do 6, porque é centésimos. Me perdoem. É 6 inteiros e 7 centésimos. Então, olha aqui, ó, décimo. Essa vírgula vai vir para aqui, tá bom? Corrijam aí, por favor, se vocês fizerem errado. Porque eu troquei a vírgula de lugar, ó. Me perdoem aí, mas fiz a correção oral. Gente, representação geométrica dos números decimais. Essa aqui nós vamos fazer juntos, lá na página 203. Ler e comentar. No sistema decimal, da mesma forma que multiplicamos por 10, por 100, por 1000, podemos também dividir por 10, por 100, por 1000. O cubo, como unidade, sendo a unidade. Dividindo esse cubo em 10 partes iguais, encontramos, olha, um monte de partes aqui. 1/10 da unidade, né? Ou 0,1. Se dividirmos a unidade em 100 iguais, obteremos 100 barrinhas, como esta, que representa 1 centésimo da unidade, ou seja, 0,01. Se dividirmos o cubo em 1000 partes iguais, encontraremos 1000 cubinhos, como esse cubinho aqui, ó, que corresponde a 1 milésimo da unidade, ou seja, 0,001. Considerando que o cubo corresponde a uma unidade, escreva os números representados a seguir. Olha aqui, 1 unidade, 2 unidades. 2 unidades e 3 é 2. E 2 centésimos, tá, gente? Aqui também é 2. Me perdoem aí, aqui é 2, tá? 2 unidades e 2 décimos. Não, é centésimos mesmo. 2 unidades. E aqui essa
Isso aqui é a parte do inteiro. E aqui é a parte do décimos. Então, aqui são 2. Me perdoem aí. E aqui, gente, não tem inteiro, não tem nada. Porque o cubão não é a parte inteira. Então, aqui tem 1, 2, 3. 3. Quantos cubinhos? 1, 2. 32 centésimos. Aqui tem um inteiro, não tem? Um inteiro. Não tem nenhuma placa. Aqui, olha. Então, eu coloquei o 0. Mas tem quantas barrinhas? 1, 2, 3, 4. 4 barrinhas e 2 cubinhos. Um inteiro e 42 milésimos. Aqui tem um inteiro, não tem décimos, né? Aqui, ó. E 1, 2, 3, 42 milésimos. Um inteiro, 223 milésimos também. Professora, por que os números das letras C e D do exercício anterior são iguais se as ordens das figuras são diferentes? Quando representamos um número geometricamente, a posição não interfere no resultado. Mas, se esse número está representado com algarismos, devemos colocar os algarismos adequadamente nas ordens. Por exemplo, 0,2 é diferente de 0,02. Por quê, gente? Aqui são 2 décimos e aqui 2 centésimos. Olha aqui, décimos, aqui décimos, centésimos, tá? Lá na página 205 tinha a imagem, no livro de vocês está amarelo. Na hora que eu fui fazer o print, ficou laranja, ó. Usando algarismos, escreva o número decimal representado em cada figura, considerando que essa aqui corresponde a uma unidade. Então, aqui, olha, uma unidade e aqui, olha, 54 centésimos. E aqui, 0, porque aqui não tem unidade, ó. Tem 1, 2, 3, aqui tem 10, né? E aqui tem 7, ó. Então, 17 centésimos. E aqui, olha, não tem, aqui só tem barrinha. 0 unidade também. 0 a parte inteira. 8 décimos. E aqui 6 décimos também. Escreva com algarismos o número decimal expresso. 5 inteiros e 7 décimos. Fácil, né? 29 inteiros antes da vírgula e 17 centésimos, certinho. 49 centésimos, 65 milésimos, 999 milésimos. Considere que o cubo a seguir corresponde a uma unidade. Pinte nele o número 0,005. Vocês vão pintar de vermelho. Eu não pintei aqui, eu só coloquei aqui. Olha, como você lê este número? 5 milésimos. Vocês vão pintar nele 0,005, tá? E eu coloquei aqui somente a resposta. Ó. Aqui tinha a imagem dele pintado, mas eu não colori para vocês aqui, não. Se o 0,005, então vai ser esse pequenininho aqui, ó, tá? Peraí. Em textos, esse aqui nós terminamos de fazer, então agora esse aqui. Represente a quantidade a seguir, expressa a seguir, utilizando número misto, fração decimal e número decimal, considerando o retângulo maior como unidade. Então, nós temos aqui 2 unidades, não é? 2 unidades. 54, porque aqui eu contei, ó. 54 o quê? Centésimos. Simplificando essa fração, dá 2 unidades e 27 50avos. Fração decimal, 250 centésimos. 254 vezes 2 centésimos. Número decimal, 2 inteiros, aqui é a parte inteira. 54 centésimos. Em textos jornalísticos, é muito comum encontrarmos números decimais, seguidos de uma palavra que também denota quantidade. Veja, em novembro de 2012, o metrô de São Paulo transportou
3,9 milhões de passageiros. Aqui é o número decimal, tá? Em 2012, existiam cerca de 57,3 milhões de domicílios. A extensão do Rio Amazonas é de aproximadamente 6,5 mil quilômetros. No censo de 2010, a população brasileira era de aproximadamente 190,7 milhões de habitantes. Lembre-se que quando dizemos havia 2,3 mil pessoas em um evento, queremos dizer que havia 2.000 mais 3 décimos, aqui olha, 3 décimos de pessoas, ou ainda 2.000 mais 300, que é 2.300. A palavra mil refere-se à parte inteira do número. Seguindo o modelo anterior, registre os valores no quadro acima usando apenas algarismos. Nós vamos usar aqui, olha, esse valor 3,9, 57,3, 6,5, 190,7. Deixei aqui na próxima, olha. Coloquei número 1, 3 milhões mais 900 mil, 3 milhões e 900 mil passageiros. 57 milhões mais 300 mil. 57 milhões e 300 mil domicílios. O zero desceu aqui, tá, gente? 600 mais 500, 6 mil. Aqui tá faltando um zero, gente. 6 mil mais 500, 6.500. Correção oral aqui também, tá? Coloquei 6.500 aqui, resultado certinho, e engoli um zero aqui. Aqui, 190 milhões mais 700 mil. 190 milhões e 700 mil habitantes. Aqui tem mais um zero, tá, gente? Por favor aí, ó. Mas a resposta tá certinha. Agora nós vamos lá na página 207, tá aprendendo a comparar decimais. Como que eu vou saber se um decimal é maior ou menor que o outro? Sinal de maior e menor, eu acredito que vocês sabem, mas eu deixei aqui também. 2 pesquisadores estão muito empenhados em catalogar espécies de aranhas existentes no Brasil. Eles encontraram a aranha marrom, que está entre as mais comuns e mais venenosas do país. Perdoe, gente. Os dois realizaram medições. Marcos utilizou uma régua e Carla um paquímetro. Esse aqui, olha. Instrumento de medida de grande precisão, tá? O tamanho que Marcos achou foi 1,5 cm e as patas 1,8. Carla 1,50 e 1,80 centímetros. Números decimais, olha aqui. Então, olha aqui. Qual que é maior? 1,50 ou 1,80? Qual é o maior? 1,80. Por quê, gente? O 1 está na parte inteira, ele está igualzinho. Os 5 décimos é menor que 8 décimos. Então, 1,50, sem contar que a gente sabe que 150 é menor que 180 também, né? Aqui, gente, os números decimais é a parte inteira. Já tem um quadro lá posicional, né? Mas eu encontrei esse aqui, eu quis deixar para vocês também, olha. Décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos e milionésimos. Lembra que eu falei para vocês que tinha milionésimo? E continua aqui, tá, gente? E aqui a parte inteira, ó, unidade simples, dezena, centena. Aí pode ter unidade de milhar, dezena de milhar também, tá? Parte inteira e a parte decimal. Comparação e ordenação de números inteiros. Para comparar números inteiros, é necessário verificar se o algarismo, que cada número tem valor do outro algarismo. Olha, para comparar, a gente usa esses símbolos aqui, né? Maior, menor. Lê-se maior, lê-se menor. Só lembrando que eu acredito que isso aqui vocês saibam. 1.289 é maior que 1.220. E 1.220 é menor que 1.289. Na comparação de números decimais, a gente também vai usar esse símbolo, maior e menor ou igual, tá? Qual o número maior? 9 inteiros e 38 centésimos ou 11 inteiros e 56 centésimos? Qual que é o maior, gente? Claro que é esse aqui, né? Olha a parte inteira dele. 11 inteiros. Se a parte inteira fosse 9 também, aí a gente olhar a casa dos décimos,
dos centésimos ou dos milésimos. Comparação de decimais também, olha, igual, maior que, menor que. Para comparar números decimais, temos que comparar as duas partes inteiras. Aqui, olha, 11 e 9, tá vendo? 11 é maior que 9, então 11 inteiros e 56 centésimos é maior que 9 inteiros e 38 centésimos. Se as partes são iguais, comparam-se os números representados pelos logaritmos dos décimos. Olha aqui, 14 inteiros, 14 inteiros. O décimo aqui é 6 e o décimo aqui é 8. Então, 14 inteiros, 64 centésimos é menor que 14 inteiros e 83 centésimos. Se for representado pelo logaritmo de centésimo, olha aqui. A gente olha também, ó, qual que é o maior, qual que é o menor, tá? Às vezes a gente olha a parte inteira, às vezes o décimo, às vezes o centésimo. Pode acontecer de ter que olhar o milésimo também, tá, gente? Por que eu fiz essa explicação? Porque eu estou deixando 2 páginas do livro de vocês que tem atividade de comparação de números decimais e estou deixando algumas atividades complementares com situações, problemas envolvendo porcentagem. Eu sempre adianto e retomo conteúdos novamente para a gente ter uma melhor aprendizagem, né? Alguma coisa que ficou pendente, que a gente não conseguiu entender direitinho. Na próxima videoaula eu volto fazendo a correção dessas situações, problemas aqui, tá bom? Façam no caderno de vocês. São 6, tá? Tá tranquilo, depois vocês vão calcular a porcentagem aqui. Usem aquela estratégia que eu ensinei para vocês direitinho. Voltem à videoaula. No livro também. Caso vocês não consigam de maneira nenhuma, podem aguardar que na próxima videoaula eu faça a correção, tá bom? Me perdoem aí por aquele 0 que faltou. Eu falei aqui, vocês vão se identificar na hora, tá? Gente, deixa um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Eu tô morrendo de saudade dessa turma. Muita saudade mesmo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos no caminho certo.